Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcondes Santos Castelo Branco. Sou graduando em Direito pela Faculdade Anhanguera de Imperatriz e neste momento darei início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, tendo como tema o estupro de vulnerável, o rigor da lei e a figura da vítima. A orientadora é a professora mestre Clara Weiler Moura Dantas. Bem, antes de iniciar o trabalho, irei falar um pouco aqui sobre o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, para quem não sabe, é o crime que está tipificado na Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. Quando se fala na figura do vulnerável, já se tem uma ideia que esse tipo de crime é causado por violência contra a dignidade sexual de determinada pessoa. Segundo o que consta na lei, vulneráveis, de acordo com a legislação, são pessoas indefesas. Falaremos dela mais adiante. O objetivo geral do trabalho é demonstrar a eficácia da lei e os impactos sofridos pela vítima. Ou seja, buscar através da legislação algo de extrema relevância no sentido de punir todos aqueles que violem a dignidade sexual do vulnerável, ao ponto de entender que as vítimas, mesmo traumatizadas com tamanha violência, estando bem ou não, possa pelo menos ver na justiça uma base sólida de apoio. O problema de pesquisa é o de questionar de que forma a aplicabilidade da lei será importante para a vítima de estupro de vulnerável, o que será feito com o trauma desencadeado em relação à vítima. A metodologia apresentada no trabalho foi uma revisão bibliográfica, onde pesquisou-se livros, dissertações, artigos científicos, tudo selecionado através da base de dados do JUS Brasil, Cielo, Google Acadêmico e CAPES. No primeiro capítulo, foi realizado um breve estudo sobre o ordenamento jurídico brasileiro, abordando a eficácia da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, bem como a doutrina e a jurisprudência. Nesse sentido, podemos observar que, quando falamos no crime de estupro de vulnerável, dizemos que este passou a ser reconhecido no Brasil com o advento da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, ao qual alterou o texto do Código Penal e criou o artigo 217-A, onde a tutela da dignidade sexual do vulnerável agora passou a ser reconhecida. Desse modo, a finalidade da supramencionada norma é dar proteção a todos aqueles que são considerados vulneráveis, ou seja, que não possuem capacidade de discernir sobre os atos e consequências da vida na sexualidade. Consequentemente, é notório compreender também que, para se chegar ao tipo penal exposto, foi observado que a prática de abusar sexualmente de crianças e adolescentes já estava fugindo do controle. Com isso, fez-se necessário criar uma lei que pudesse combater com mais rigor esse tipo de crime. Assim surgiu a nova legislação. A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação lascívia configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos penal do artigo 203 e 217-A do Código Penal, sendo irrelevante para a consumação dos delitos que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido. É nesse momento que a norma primária cria uma forma de punir com mais rigor o infrator, tendo em vista que, mesmo não tendo contato físico, ainda assim pode ser punido. Os tribunais superiores entenderam, conforme a súmula 593 do STJ, que o crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Assim, levando em consideração a gravidade do delito, é algo prioritário e requer bastante atenção, pois a sociedade clama por justiça e segurança, logo é primordial que se tenha uma legislação rígida e eficaz. No segundo capítulo, aborda-se as vítimas de crime de estupro de vulnerável, ou seja, os reconhecidamente vulneráveis perante a lei. Nesse sentido, podemos observar que, quando se fala em vulneráveis, nota-se que a legislação penal é bem cristalina, sendo que vulnerável é qualquer pessoa
em situação de fragilidade ou perigo. A lei não se refere aqui à capacidade para consentir ou à maturidade sexual da vítima, mas ao fato de encontrar em situação de maior fraqueza moral, social, cultural, fisiológica e biológica. Se a gente for olhar para o artigo 217-A do Código Penal, é nobre dizer que os vulneráveis são pessoas que não têm discernimento necessário. Que fique claro, no momento do ato. E a própria lei já descreve quem são essas pessoas. Esses considerados vulneráveis são os menores de 14 anos, os enfermos, os deficientes mentais e todos aqueles que por outra causa não puderam oferecer resistência. Todos se enquadram nessa questão. E qualquer violação em relação à dignidade sexual dessas pessoas configura crime de estupro de vulnerável. É de extrema importância mencionar também que, para o entendimento jurisprudencial e doutrinário, os menores de 14 anos são absolutamente vulneráveis, mesmo no momento do ato, com ou sem consentimento, diferente dos enfermos, dos deficientes mentais e daqueles que por outra causa não puderam oferecer resistência, ao qual o crime será analisado caso a caso, tendo por menores essa relativização, que também não exclui o crime. Em relação às vítimas, vemos que o artigo 234-B do Código Penal dá proteção à dignidade sexual dessas pessoas, garantindo que o processo contra a dignidade sexual seja mantido em segredo de justiça, amenizando assim os traumas decorrentes do crime. À vista disso, a justiça dá provas de que não compartilhar com o crime, qual seja, a lei sempre prevalecerá. No terceiro capítulo foi abordado a questão do crime de estupro de vulnerável e suas consequências, onde a conduta do autor e os impactos sofridos pela vítima são de extrema relevância. Nesse sentido, observa-se o seguinte, que para começar, em princípio, devemos entender que existem várias formas para o cometimento do crime de estupro de vulnerável, o qual é concretizado pela relação sexual entre o autor e a vítima, ou qualquer outro ato libidinoso que deixa claro haver violação da dignidade sexual. Um dos fatores predominantes para essa prática nefasta é o convívio familiar. A relação entre o autor e a vítima é íntima pela questão do parentesco. Por isso, na maioria dos casos de estupro de vulnerável, essa relação faz com que a facilidade de se chegar à vítima seja algo sem barreiras e a vítima se torne presa fácil. Não obstante a isso, um método de tentar frear essa prática é justamente expor o autor, ou seja, de imediato denunciá-lo no primeiro momento o contato. Assim, ele perderá a força e ficará com receio de agir. Outra forma de proteção é buscar as autoridades competentes, como polícia, Ministério Público ou órgãos que tenham prevalência nesse aspecto. Além do crime praticado, as sequelas deixadas por esses criminosos são gravosas, pois grande parte das vítimas se isolam com transtornos psicológicos e físicos. Sendo assim, é garantia de o Estado dar uma maior proteção a essas pessoas, promovendo palestras, acolhendo as vítimas e, sobretudo, reanimando as mesmas na tentativa de ressocialização para com a sociedade. O resultado a que se chegou, diante dos constantes acontecimentos acerca dos crimes contra a dignidade sexual, foi relevante para produzir este trabalho, com foco na legislação penal em vigor, ao qual deixa claro que o crime de estupro de vulnerável, quando ocorrido, merece a pena máxima, pois só assim vítimas que há tempo esperavam que a justiça fosse feita, agora podem levantar a cabeça e seguir em frente. Uma vez que o Estado, como garantidor de direito, tem em seu alicerce leis mais fortes e capazes de dar uma maior proteção e segurança à sociedade. Além das políticas públicas voltadas para esse público que sofreu e sofre com os traumas deixados por esses criminosos, onde cada um busca, ao longo dos anos, voltar e ter uma vida normal, sem violência, com paz, saúde e, acima de tudo, segurança. As referências são as que estão
descritas aqui no slide. Foram as referências utilizadas para este trabalho. Obrigado, desde já agradeço a participação, a oportunidade de me expor e defender o meu tema.